Memórias. Primeiro de tudo, eu acredito que não seria a pessoa mais indicada para poder falar do trabalho como pessoa, como profissional que foi Geraldo Polezi. Mas, na verdade, até parece por instinto de perseguição que nós nos conhecemos na antiga escola industrial em Araraquara. Só que o Polezi ele estava há um ano à minha frente. Então ele se formou, creio eu, que em 1964 e eu em 1965, ambos formados na área de mecânica dentro da escola industrial. Posteriormente ele seguiu a vida dele, eu concluí no ano seguinte o curso que vinha realizando dentro da industrial. E naquele mesmo ano, em 1965, 7 de setembro, uns 2 dias antes, se comemorava a semana de 7 de setembro. E era muito comum aqui em Araraquara que as escolas encaminhassem os seus alunos, os seus jovens estudantes, para que se manifestassem dentro de uma emissora de rádio, explicando qual o sentimento cívico que se teria naquele instante. E a escola industrial acabou escolhendo a mim e um outro colega do último ano, e nós fomos para a Rádio Voz da Araraquarense. E dentro do programa chamado Philips em Seu Lar, eu tive a felicidade de rever o Polezi. Antes como companheiro de escola, tá certo? A esta altura ele já formado, mas se dedicando à emissora de rádio, e eu também. Naquele momento tive o prazer, a alegria e talvez até por um instinto acabei assumindo esse papel dentro do rádio. Então essa foi a circunstância que me levou a conhecer o Geraldo Polezi, dentro da escola e também na Rádio Voz da Araraquarense, onde ele já trabalhava. Eu entrei em 1966, no dia 5 de janeiro, para trabalhar na Rádio Voz da Araraquarense e o Polezi ele estava lá. Trabalhava nessa emissora que pertencia à organização Barbieri e por 1 ano e meio eu permaneci na Rádio Voz da Araraquarense. Eu assumi o papel de repórter de campo, fazendo as entrevistas nos jogos de futebol, basquete, vôlei, aquilo que costumeiramente nós tínhamos na época. E o Polezi também ele tinha uma vocação para o esporte. Tanto é que, quando das nossas transmissões esportivas, primeiro foi com Haroldo Souza, em 1966, e posteriormente o Haroldo acabou deixando a Rádio Voz da Araraquarense, ele foi para a Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, posteriormente para a Rádio Guaíba, em Porto Alegre. E o Wilson Luiz veio de São Carlos para cá. Ele que já tinha feito o teste com o Haroldo, mas o Haroldo foi contratado. E o Wilson, quando o Haroldo saiu, acabou assumindo a função de diretor do departamento esportivo. O primeiro passo naquela oportunidade foi a constituição de uma nova equipe. O Dorival Falcone passou a fazer os comentários da emissora em substituição a Aldo Pondaco e Arnaldo Frico. Eu fiquei na parte de reportagens de campo e o Polezi acabou assumindo a função de plantão esportivo. Ele é que permanecia no estúdio para fornecer os resultados dos jogos que eram realizados aos domingos e também às quartas-feiras, pelo Campeonato Paulista, em que a Ferroviária participava em 1966, dentro da primeira divisão. Então, nesse período, eu tive essa convivência com o Polezi. Também no ano seguinte, 1967, nós permanecemos juntos dentro da emissora, Polezi no jornalismo e também na área esportiva. Em junho de 1968, no dia 8 de junho, melhor dizendo, eu tive também a alegria de ser contratado pela Rádio Cultura e o Polezi acabou permanecendo na Rádio Voz da Araraquarense.
agora neste 8 de junho, então eu estreiei no jogo da Ferroviária contra o Napoli da Itália, um amistoso realizado aqui em nossa cidade. O Polezi, creio eu que em 1969 ele passou para a Rádio Cultura também. Eu guardo bem os momentos que se passaram, porque a minha carreira, principalmente, ela foi assim muito ligada ao trabalho que o Polezi realizava. Então, a nossa convivência, ainda que em emissoras diferentes, nós tínhamos essa alegria, essa convivência, esse grau de companheirismo. E isso foi muito importante porque, em dados momentos da minha própria existência, o Polezi foi um grande conselheiro, um grande parceiro. No jogo da Ferroviária com o Napoli, que a Ferroviária ganhou de 4-0, neste dia nós tivemos a felicidade, inclusive, de trabalharmos juntos, porque naquele dia houve em Araraquara uma série de homenagens, inclusive com a Jaqueline Mirna, que veio à nossa cidade para colocar as faixas nos jogadores da Ferroviária. E houve uma sessão na Câmara Municipal. Mas como o Polezi também estava voltado para a área política e jornalística, então nós nos encontramos nos interiores da Câmara Municipal, eu me lembro perfeitamente disso. Passamos a trabalhar juntos na Rádio Cultura em 1968, o Polezi deve ter vindo em 1969, juntamente com o Wagner Bellini, que também fazia parte da equipe esportiva. Em 1970 eu deixei a Rádio Cultura para trabalhar como assessor do deputado estadual João Lázaro de Almeida Prado, dentro de uma campanha política, porque nesse ano implantava-se no Brasil o horário político gratuito. Então os deputados praticamente eles ainda não tinham nenhuma estrutura definida para ver como é que funcionaria o horário político. Naqueles tempos era o seguinte: a emissora ela não abria inscrição para que as pessoas ou os representantes dos deputados eles pudessem se expressar sobre o projeto político. As emissoras recebiam aqueles que chegavam e poderiam usar o horário de 2 horas. Então, se tivesse apenas um, como aconteceu comigo em vários casos nas emissoras do interior, esse jornalista, então, ele poderia, o radialista, ele poderia, então, permanecer 2 horas falando do deputado. Posteriormente, isso foi se alterando, né, com o passar do tempo, criaram-se regras e hoje é um tempo definido para cada partido. Voltei a trabalhar com o Polezi em 19... Bom, nós tínhamos um contato, como eu havia dito, na parte jornalística também, porque o jornal O Diário, ele pertencia ao Roberto Barbieri, que era advogado e jornalista. E nós permanecemos juntos, trabalhando dentro do Diário, onde até mesmo tenho o pressentimento que onde ele conheceu a sua mãe. E dentro do Diário e da Rádio Voz da Araraquarense, por mais algum tempo nós trabalhamos juntos, principalmente no jornal. O Polezi tinha uma coluna chamada GEPOL em Notícias, uma coisa assim, e essa coluna era apresentada abrangendo o campo político diariamente. Meus amigos de Araraquara, da região, São Paulo, Brasil, Cultura AM, FM, Onda Tropical. A partir desse instante, o Departamento de Jornalismo da Cultura passa a falar das dependências do Hotel Eldorado da cidade de Araraquara. Palco de uma realização das mais sofisticadas e que reúne o segmento da cidade de Araraquara, todos os segmentos da comunidade, segmentos representados, evidentemente, por aqueles que foram escolhidos pelo jornal O Diário com o diploma Sol de Ouro. O jornal O Diário tem como diretores o jornalista Ivan Roberto Peroni, o Jorge Siqueira e o Rubens Visan Santos.